alinhando mente, coração e emoção, Caio. Que é uma das coisas mais difíceis nessa vida. É o que você leu hoje, né? Tem você contou hoje. Muita gente com a mente para um lado, coração para o outro, e, portanto, divorciados entre pensamento e emoção, ou decisão de certas coisas, ou comportamento. Às vezes o comportamento é uma coisa, o pensamento é outra, a emoção é outra ainda. Aí essa pessoa nunca se alinha, nunca terá paz. Como é que você pode supor que você tem paz se o seu comportamento é de um modo, por outro lado o seu pensamento é de outro, e ninguém pode saber o que você pensa, e os seus sentimentos estão ainda mais divorciados do seu comportamento e até dos seus sentimentos, porque você tem sentimentos tão malucos que você não consegue nem chamá-los de volta pela força do seu pensamento, de tão alienados de você que os sentimentos e as emoções estão. Ou as emoções. Às vezes o cara com a cabeça sabe uma coisa, mas a emoção dele é outra. Por exemplo, o sujeito me ouve ou me conhece a vida inteira, cresceu me ouvindo. Aí depois, por alguma razão, meteram na cabeça dele que eu era um perigo. Aí ele começa a me ouvir de novo, ele começa a me ouvir, a mente dele vai dizendo, não, é o Evangelho, é isso aí, foi nisso que você creu. Mas ao mesmo tempo ele leva cada susto, porque o coração pinota, e ele diz, não, eu não posso. Se você perguntar a ele por que ele não pode, ele não consegue nem explicar. Mas tem um divórcio estabelecido. Você vê, às vezes o indivíduo ensina algo que com a mente, para aquilo que ele ensina, ele diz amém, com a mente dele. Mas emocionalmente ele não concorda com o que ele ensina, na emoção. Intelectualmente ele diz, não, o que eu estou dizendo aqui é verdade, segundo Jesus, segundo o Evangelho, mas eu não consigo perdoar. A verdade é que eu estou mandando todo mundo perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu estou mandando todo mundo fazer isto ou aquilo, porque é assim que é conforme o ensino, mas meu coração não segue. E o comportamento também não está alinhado com o ensinamento. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí o comportamento às vezes está numa penumbra, está entre a fala e a emoção, um caminho ali de tergiversação e disfarce. Como é que uma pessoa pode ter paz vivendo assim, nesse serpenteamento angustioso, sem nunca alinhar, como manda o mandamento da Escritura, sem nunca amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força? Isso é alinhamento, é um chamado ao alinhamento. Alinhar tudo no amor de Deus. Todo o coração, toda emoção, todo sentimento, todo pensamento, toda a força da vida, toda a concentração do ser na mesma direção. As poucas vezes em que isso acontece, quando acontece, explode um ser totalmente diferente, extraordinário, cheio de graça e de luz diante de você e que tem acesso a dimensões de natureza espiritual que de outra forma não se tem. Tem acesso. A oração é uma conversa certa. O coração está pacificado, a consciência tranquila, o espírito convicto e a alma feliz por obedecer à verdade. Esse alinhamento
que é o que existe o tempo todo em Jesus, Jesus é a única pessoa completamente alinhada o tempo todo. Alguns de nós entram em estados de alinhamento, como eu vi já algumas pessoas viverem boa parte da vida em alinhamento. Dentre elas o meu paizinho, que dos homens que eu conheci foi um dos mais alinhados. Mente, coração, caráter e comportamento, andando na mesma direção. E sem condição de quebrar aquela harmonia, porque senão era como destruir a si próprio. Agora, quando você experimenta isso, quando você alinha isso, e Paulo diz que é possível, né? Ele diz que no caso dele, ele não tinha se tornado perfeito em nada disso, mas que ele prosseguia todo dia nessa direção, que é o que vai acabar nos colocando no desenvolvimento da salvação, que nos transforma de Homo sapiens em Homo Christus. Então ele diz, olha, é possível. Basta você deixar para trás o equívoco de ontem e prosseguir para o alinhamento de hoje. É não ficar remoendo impotências passadas, ao contrário. Desenvolver, levar adiante, como ele mesmo diz, cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Aqui em Filipenses. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou, que é uma palavra tão simples, que parece perdida ali, é maravilhosa. Fantástico isso. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Já entendeu? Já compreendeu? Vai. Já discerniu? Não volta atrás, vai adiante. Nossa. Prossegue, desenvolve. Meu Deus. Tem outros que estão lá na frente, tem outros que estão lá atrás, mas você ande segundo aquilo que já alcançou. Que já alcançou. Compreendeu? Então é teu. Toma posse. E vai para frente. Vai adiante. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Genial. Não é maravilhoso? Genial. Isso vai construindo esse alinhamento, meu Deus, que faz de você esse indivíduo habitado pela paz de Deus. Não é uma paz humana, como Jesus disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou. A minha paz vos dou, essa paz de Deus, paz de Cristo. Não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo diz que se você tiver dinheiro para bancar tudo, melhor plano de saúde, e não precisar de nada, estiver tudo comprado, adquirido e planejado, e você não estiver sentindo dor nenhuma, e os seus filhos estiverem passando de ano, estiver todo mundo bonitinho e cheiroso, teu marido for um cara legal e a tua mulher for sensível e gostosa, você é o cara e tá tudo certo. Mas aí se vier uma notícia de que o seu filho está com câncer, aí o mundo acaba. Aí vem a notícia de que o seu marido foi despedido. Não vai mais poder contar com aquela grana mensal, aí acaba tudo. Frequentemente acaba casamento, acaba o relacionamento, começam a se odiar, esses que se elogiavam tanto, passam agora a se detestar, de tal maneira que se torna insuportável o convívio. Ou a mãe está doente, aí o cara perde o eixo. Seja o que seja, porque ele não tem paz. No máximo, eles têm um conjunto de circunstâncias favoráveis. É a paz que está limitada ao entendimento. E não só ao entendimento, mas à mediocridade. Porque é muito medíocre pensar que a felicidade da vida é isso, né?
Você tem que ser muito medíocrezinho para transformar a vida num pacotinho. Nesse joguinho de colocar aqui, beleza, Tá ajustei. tudo sob controle, como o pessoal diz. Não, tem muita coisa que não está sob meu controle, mas está sob o controle daquele que é meu pai. Então tá tudo bem, eu creio nele. E o que eu estou passando aqui é para eu crescer, eu me desenvolver, eu deixar de ser um playboy da eternidade. Né? Tem muita gente que gostaria de ser um playboy do Pai Celeste. Playboy da eternidade. A teologia da prosperidade propõe que você seja um playboy não é nem do Pai Celeste, é do Senhor dos Exércitos. Que está contigo. Aí a vida é implacável, vai bater mesmo, vai danar mesmo, vai esfregar na tua cara a realidade. E aí aquela paz de momento vai embora, porque você não é habitado pela paz de Deus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, habitando você, quando está tudo alinhado, harmonizado, sem ansiedade, com confiança, com moderação, com pacificação, com uma agenda de pensamentos, de emoções e de sentimentos que a gente busca alinhar no Evangelho e na vida, andando nu diante de Deus, sabendo que você é um flagrante diante de Deus, por isso, sem lugar para varrer nada para debaixo do tapete, vivendo na luz da verdade. Como João diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, harmonia uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito gostoso. É maravilhoso. A paz que excede a todo entendimento. E o fato é o seguinte, quando isso acontece com você, é aquilo que Jesus disse, é equivalente a permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Lá de João 14:15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Perguntou-lhe Filipe, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então a ele se pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ao que Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, crê nesse sentido de alinhou, de ter essa comunhão, caminho, verdade, vida. Caminho, verdade, vida, é o alinhamento. Aquele que crê em mim, nessa perspectiva, não é uma fezinha, não é uma mandinga, não é uma crença, é essa consciência. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Para que o Pai seja glorificado no Filho, para que a vossa alegria seja completa. Então você veja o que esse alinhamento do caminho, verdade da vida, que não é uma doutrina para fazer alguém levantar a mão e ser batizado,
É uma consciência, é uma morada, é uma mistura com Deus, é um ser de Deus, é um estar em Deus. Trazendo mente, coração, energia do ser, pulsão, tudo cada vez mais alinhados e pacificados, serenificados no amor de Deus. Aí, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. É muito doido isso. O que Ele está dizendo é que esse alinhamento coloca a gente dentro de uma dimensão, a dimensão do impossível, do que excede ao entendimento. Então é uma paz impossível que é tua, é uma oração impossível que é tua, é um contentamento impossível que é teu, é uma resistência, uma resiliência impossível que é sua também. E é um acesso espiritual que é seu o tempo todo. Credes em Deus, crede também em mim. Você tem um lugar na presença do Pai, não é só quando partir, não, é hoje. Como ele mesmo diz na sequência ali de João 14, que aquele que crê nas minhas palavras, aquele que acolhe essas minhas palavras, ele diz, em verdade, eu vos digo que meu Pai o amará. Você já imaginou se há Deus e esse Deus te ama? Porque você tem não só o amor gratuito dele, mas você tem o amor da relacionalidade, do prazer de Deus em ti, que é uma coisa que os cristãos não gostam de falar. A graça é a misericórdia de Deus por todos nós. Mas existem filhos que vão alinhando a vida, de tal modo a vida de Deus, ao caminho, a verdade e a vida, acerca de quem Deus diz, esse é um filho amado em quem eu tenho prazer. Se Jesus é o filho em quem ele tem todo o seu prazer, mas quantos não se tornaram filhos em quem o Pai teve prazer? Meu Pai o amará. Meu Pai o amará. E viremos para ele, para esse que o ama, e faremos nele morada. Isso é muito poderoso, cara. Só não é se for mentira. Se não for verdade, então é a maior lorota já contada à humanidade. Mas se for verdade, é o maior poder já disponibilizado a qualquer um, sem pedigree, sem DNA especial, bastando que o indivíduo tenha acesso a isso pela fé. E tome posse e se submeta, porque a obediência é o testemunho da fé verdadeira. Então quem diz que crê, obedece. Ninguém que crê pode crer sem obedecer, porque a fé sem obediência é morta. A fé sem obras é morta, a fé sem obediência é morta, a fé sem atuar pelo amor é morta. Mas quando ela é fé, porque atua pelo amor, porque pratica obediência, porque produz o fruto do amor de Deus em nós, meu Deus, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, porque você não vai pedir mal, não vai pedir contra o outro, não vai pedir por capricho, não vai pedir por engano, não vai pedir por luxúria, não vai pedir por mentira, não vai pedir por vaidade. Vai pedir aquilo que Deus pede que nós obedeçamos. Você vai orar aquilo que Deus manda como obediência para viver. E aí pedireis o que quiserdes.
isso será feito. Tiago diz, vocês podem pedir sabedoria, ela será concedida. Você, na sua pouca fé, pede fé e a sua fé é aumentada. Você, na sua impaciência, pede generosidade e longanimidade e ela começa a ser estendida em você à medida em que você a pede com a vontade obediente de praticá-la. Você vai crescendo, se desenvolvendo, como ontem eu expliquei aqui em Efésios 3, para você conhecer experiencialmente a altura, a largura, a profundidade, a extensão, o comprimento das coisas que não são compreendidas, só são conhecidas, intuídas, mas fazem parte desse desenvolvimento espiritual que está para além da manifestação intelectual demonstrada ou codificada. Está para além da própria linguagem. Pode ser apenas uma experiência, chamada às vezes de a paz de Deus, chamada de o refúgio de Deus, chamada de a morada de Deus, chamada de alegria de Deus. Enfim, tá aí. Eu quero viver o bastante para desenvolver isso dia a dia na minha vida cada vez mais.